Olá, meus irmãos, quero saudá-los a todos com a paz de Cristo. Sintam-se todos abraçados por mim e por Juliana. Irmãos, eu gostaria de trazer um desafio ao seu coração, se vocês me permitem. No livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 2, tem um texto sagrado bem desafiador. Diz assim: se você tiver condições de abrir a sua Bíblia, talvez apenas me escutar já serve. Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz o seguinte: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Normalmente no mês de novembro, a Igreja de Cristo se reúne com a finalidade de decidir quais missionários vão apoiar, qual o valor que será enviado a esses missionários. E todos nós sabemos que missões estão no coração de Deus. E a igreja deve praticar missões, porque o nosso Deus é missionário. O Filho de Deus é missionário. A Igreja Batista Betel, ela foi mantida por anos por missionários. Desse modo, a prática missionária deve também estar no centro do seu coração. Quando nós falamos de missões, entendo que missões há pelo menos 3 frentes. A primeira frente da prática missionária tem a ver com a oração. Nós devemos orar pela obra missionária. Nós devemos orar pelos nossos missionários. Nós devemos orar pelas pessoas que hão de receber a vida eterna ao ouvir o Evangelho de Cristo. Esta é a primeira frente, é a oração. Mas o trabalho missionário também tem uma segunda frente, que seria levar o Evangelho aos perdidos. Isso tem a ver com a igreja local. A Igreja Batista Betel também deve envolver-se com missões, levando o Evangelho no entorno da igreja. Você levar o Evangelho para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho, colegas de escola. Nós devemos também levar o Evangelho. A primeira frente é nós orarmos por missões. A segunda frente é nós levarmos o Evangelho. Mas também a prática missionária tem uma terceira frente, que seria apoiar missionários, apoiar projetos missionários. E eu gostaria de me deter nos próximos minutinhos com vocês sobre essa terceira frente. Orar é importante, evangelizar é importante, mas a minha ênfase com vocês, meus irmãos, é a terceira frente. É apoiar projetos missionários. Apoiar a obra missionária. E quando nós falamos de apoiar a obra missionária, todos nós sabemos que envolve a aplicação de recursos financeiros. E a igreja ela deve reunir os seus membros. E a igreja, através dos seus membros, deve decidir qual o valor e quais projetos missionários ela pretende apoiar. Irmãos, os missionários são sustentados ou por igrejas locais ou por irmãos em Cristo. Às vezes, quando o missionário não tem todo o recurso, muitas das vezes o missionário, à semelhança do apóstolo Paulo, ele deve trabalhar armando tendas, para ter o sustento necessário para que ele desempenhe bem o seu chamado e tenha os recursos necessários para viver e fazer a obra. O fato é o seguinte: eu como missionário, eu sendo sustentado por igrejas missionárias, eu tenho aprendido várias lições. E uma lição preciosa que eu tenho aprendido é que Deus quem vai manter a obra missionária. E Deus pode manter a obra missionária usando cada um de vocês. Vocês podem ser
usados como instrumentos de Deus para manter a obra missionária. E eu acredito que quando você for decidir o valor que você vai se comprometer nos próximos 12 meses a sustentar missões, tenho dito isso à minha igreja, a Igreja Batista Boas Novas, aqui de Guarituba. Tenho dito a eles a mesma coisa. Eu creio que há pelo menos 3 critérios que me ajudam a decidir qual o valor que eu vou contribuir com missões. E esse texto que li no início da minha fala, Hebreus capítulo 13, versículo 2, eu creio que esse texto me ajuda pelo menos com alguns desses critérios. Qual o valor que eu vou ajudar esse ano? Missões. Eu vou ajudar com R$5, R$10, R$20, R$30, enfim. Qual o critério que eu uso? Um critério que seja saudável para eu decidir como que eu vou contribuir com missões. Acredito que há pelo menos 3 critérios. E eles podem ser acessados por vocês para tomar essa decisão. Hebreus 13, versículo 2, leio novamente, diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Veja que maravilhoso seria se pela prática do bem, pela prática da generosidade, descobríssemos mais tarde que tivéssemos acolhido um anjo, sem saber. E nada mais generoso do que a hospitalidade. Porque o que seria hospitalidade? É você trazer para a sua casa, é trazer para a sua responsabilidade aquilo que você entende que é sua responsabilidade dentro da sua casa, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus compromissos, você entender que eu vou pegar aquele projeto missionário e eu vou assumir a responsabilidade como um bom hospitaleiro. Eu vou trazer ele para minha casa e eu vou passar a ajudá-lo, porque eu acredito nisso. Eu acredito que o trabalho que ele está fazendo é valioso para Deus, e se é valioso para Deus, também é valioso para mim. Eu entendo que a ênfase desse texto é o fato de receber um anjo na sua casa, um anjo, um mensageiro de Deus. E nesse caso, um anjo não seria normal. É algo incomum receber um anjo. Nós temos registros no Antigo Testamento que Deus enviou seus mensageiros, anjos, a algumas pessoas. Nós sabemos disso. Mas também sabemos que os missionários também são mensageiros de Deus. E eu posso trazê-los para a minha realidade, eu posso me sentir responsável para que ele continue fazendo a obra que ele está fazendo. Ele está fazendo um bom trabalho, ele está servindo a Deus. E eu tenho parcelas, eu tenho contribuição no ministério desses homens. A hospitalidade é uma ação generosa. Eu decido repartir uma fatia dos meus ganhos para missões. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu consegui granjear no meu mês, eu não quero deter somente para mim. Eu posso repartir, eu posso doar, eu posso ofertar. Quando nós temos um coração bom, um coração generoso, eu sei que Deus tem me abençoado e decido abençoar outras pessoas. Eu quero ajudar, eu quero apoiar. Então eu acredito que o primeiro critério que você deve usar quando você for decidir o valor que você vai querer contribuir para missões, eu creio que o primeiro critério é esse. Eu vou ser generoso. Quando nós falamos de missões, eu creio que todos vocês tiveram contato com missionários. Talvez você recebeu a Jesus, Deus usando um missionário. Talvez você foi discipulado por um missionário. Talvez você tenha andado de perto com missionários. E todos nós sabemos o desafio que é plantar uma igreja. Todos nós sabemos do desafio que é cuidar de uma igreja. Você tem um pastor local. E o pastor local, ele se empreende
assim como missionário, em cuidar de uma igreja. E você sabe como é difícil cuidar de uma igreja. O desafio que é defender a igreja. Então, eu apoiando esses obreiros que estão no campo, eu estou contribuindo para que eles permaneçam plantando igrejas, cuidando da igreja de Cristo, defendendo a igreja. Então eu quero ser generoso, eu quero poder ajudar, eu quero poder contribuir para que eles continuem fazendo essa obra maravilhosa. Então o primeiro critério que eu posso usar é a generosidade. O segundo critério que eu usaria para decidir qual valor eu vou contribuir, eu creio que é a sensatez. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o homem pode traçar o seu plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Traçar planos. Jesus contou a parábola do bom construtor, que calcula antes de assumir um compromisso. Eu creio que você deve levar sim em consideração. Você não deve ser tolo. Você não deve ser afoito. Você deve ser sensato. Talvez você vai precisar colocar na ponta do lápis a sua renda, os seus compromissos regulares. E você vai ter que decidir, bem, eu posso, por mês, além dos meus dízimos e ofertas, eu posso contribuir com esse valor. Mas é importante que você seja sensato. A Bíblia traz vários princípios a respeito de sabedoria. Tanto é fato que Tiago fala, se você necessita de sabedoria, peça a Deus. Inclusive eu sugiro a você que quando o pastor for desafiá-los, preencher a cédula, que vai registrar o valor que você vai contribuir, na sua oração peça a Deus, Deus, conceda a mim sabedoria, para que eu seja sensato, para que eu seja um prudente construtor. Esse é um segundo critério. Quando nós falamos de critérios, nós vamos ter que olhar para a Bíblia Sagrada, assim como temos feito agora. Ela vai dar a nós os parâmetros que precisamos. O escritor de Hebreus, além de falar de generosidade e sensatez, ele também fala sobre um elemento que, na minha opinião, é o que melhor define promessa de fé, que é o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que é um texto bem conhecido de todos nós, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Eu creio que um outro instrumento para ajudá-la a tomar a decisão, como que eu vou contribuir esse ano com missões? Além de avaliar, eu estou sendo generoso? Eu estou sendo sensato? Um terceiro critério é o seguinte: eu preciso confiar em Deus, que assim como Ele tem me abençoado, Deus pode continuar me abençoando e mais. Eu posso confiar que Deus vai me dar os recursos necessários, a capacidade de gerenciar as minhas finanças, sem negligenciar outras responsabilidades e ainda ser fiel com missões. Eu acho interessante que fé é um instrumento valioso. Afinal de contas, nós estamos falando de renovação, de promessa de fé. É um compromisso que você assume com a igreja local, de contribuir com missões, mas sabendo que você está dando um passo de fé. Eu confio. Eu creio que Deus vai me ajudar a administrar os meus trabalhos, administrar os meus recursos, o meu salário. E quando esse dinheiro chegar em minha mão, eu vou querer ser um bom mordomo de Cristo. Eu vou querer pegar esses recursos que Deus tem me dado e eu quero saber aplicar ele de maneira sensata, generosa e confiando em Deus. Na verdade, irmãos, eu creio que esses critérios nos ajudam em todas as matérias da vida, mais precisamente em missões. Você pode usar esse mesmo critério em outras matérias da vida. Então eu gostaria mesmo que você considerasse esses princípios bíblicos para tomada de decisão.
Irmãos, eu fico pensando, um dia chegar no céu e contemplar uma multidão de pessoas convertidas e descobrir no céu que essa multidão de convertidos que lá estarão porque ouviram o Evangelho e creram em Jesus Cristo como seu Salvador, saber que essas pessoas foram os meus contemporâneos. Mas eu ficaria muito frustrado de saber que toda essa multidão de convertidos, meus irmãos em Cristo, e ficaria frustrado de saber que eu não tive nenhuma parcela. Porque quando eu tive a oportunidade de apoiar missões, ao invés de ser generoso, eu fui egoísta. Ao invés de ser sensato e sábio, eu fui tolo. E ao invés de ter fé em Deus, confiar que Ele viria me ajudar, eu fui incrédulo. E saber que todas essas pessoas que estão lá no céu, algumas pessoas ajudaram o trabalho para que o Evangelho chegasse a essas pessoas, mas eu negligenciei isso. Eu ficaria muito triste de saber que poderia ter ajudado, eu poderia ter feito mais, e eu não fiz. Então eu gostaria que você levasse para o seu coração esse desafio. Se você pode ajudar e você deseja fazer parte desse grupo de pessoas que tem investido em missões, que você considere esses 3 critérios. Tenho sido generoso? Estou sendo sensato? Estou confiando em Deus? Então que Deus possa abençoá-lo. Não negligencieis, a Bíblia diz, a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Igreja Batista Betel, estamos com saudades de vocês. Queremos vê-los em breve. Obrigado por esse privilégio, que Deus possa ter desafiado o seu coração. Juliana manda um forte e caloroso abraço a todos vocês. Deus abençoe.